Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão mensal vitalícia, tá? Então vejam que não tem que ficar repetindo reanálise de requisitos, como no BPC Loas, é vitalícia, senhores, e intransferível às pessoas atingidas pela hanseníase. Intransferível não tem pensão. Pela hanseníase que foram compulsoriamente submetidas a isolamento domiciliar e em seringais ou em hospitais colônia, que a requererem a título de indenização especial não inferior ao salário mínimo vigente. Essa é a redação nova para colocar seringais e domiciliar. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial mensal e vitalícia transferível aos filhos que forem separados dos genitores em razão de isolamento e internação destes. Fala aqui internação também, o que dá a entender que o benefício talvez, ou melhor, que essa separação dos filhos tenha sido temporária. Eu, particularmente, pela redação, entendi que é definitiva. Aí embaixo a gente vai ver. Nas condições estabelecidas no artigo 1º, que é isolamento de seringais, domiciliar e hospital, que a requerer a título de indenização especial não inferior a um salário mínimo nacional vigente. Ou seja, o resumo aqui dessa parte. Até a Lei 14.736, o benefício era previsto somente para pessoas que foram acometidas por hanseníase e tiveram que ficar internadas compulsoriamente em hospitais colônia. Essa lei ampliou o benefício para quem também fosse acometido por doença que teve que ficar em isolamento domiciliar e em seringais até aquela data. Veja bem, então, até 2023 só podia requerer quem ficou até 86 isolado, tá? Então, depois que a lei criou essa ampliação, ela passou a permitir que você hoje faça o requerimento de quem ficou isolado em 86. Isso não era possível até 2023, tá? Não é um pedido para hoje, isolamento de hoje, isolamento de 86. É meio que retroagiu o direito, ampliou para quem tem direito aí, uma espécie de retroação aqui, para quem requer em 86. Outra ampliação relevante foi a concessão para filhos e filhas que tiveram que ser separados de um ou de ambos os pais em razão de isolamento e perderam o convívio de maneira definitiva. Essa parte definitiva eu que estou concluindo. Mas quando fala em internação e não só em isolamento, a gente pode achar que também temporário, né? Nada impede aí de fazer esse pedido e ver qual é a avaliação deles lá. Aí embaixo tem uma redação sobre isso e a gente vai finalizar com ela. O artigo 10º do decreto elenca as hipóteses que devem ser comprovadas. Então, ou seja, internação compulsória, primeira coisa, ter tido hanseníase, né? Yes. E aí, internação compulsória em hospitais e colônias seriam, tem que provar esses três características. Os filhos separados dos genitores em razão de isolamento ou internação até essa data aqui, né? Deve ter sido até essa data, se for a redação literal, o filho foi separado em 1984 e até 86 ele estava separado e 87 voltou e tem direito, né? Pela redação literal aqui. Uma redação que precisa até ser mais esclarecida. Vamos aqui para o artigo 10, que é a prova, o mecanismo de prova aqui, na verdade, são os requisitos de elegibilidade, que os requisitos para cumprimento aqui. Para verificar a elegibilidade das pessoas requerentes a pensão, a comissão vai avaliar a existência de, deixa eu botar uma cor melhor aqui, hipótese de requerimento de pessoas compulsoriamente submetidas à internação em hospitais colônia. Então tem que ter provas de internação. O segundo, provas de isolamento domiciliar e de diagnóstico da hanseníase. Até difícil isso aqui, não sei como eu consegui isso aqui, um atestado recomendando isolamento, ou então um documento no hospital que ele visitou e mandou ele ficar em casa em isolamento. E provas em seringal. Esse aqui deve, quem ficou realmente deve ter tido essa prova. Agora, para guardar de 1986 para cá, isso aqui, ou ter registrado em algum lugar, difícil. Vou até fazer um parênteses aqui. Professor, pode fazer isso aqui, provas
exclusivamente testemunhais, se eu for lá no artigo 143 do decreto, de regra, você não pode usar provas exclusivamente testemunhais, a menos que tenha caso fortuito ou força maior. Talvez um contexto bem elaborado explicando o caso fortuito, força maior, de perda da documentação, e aí você ter provas testemunhais, com principalmente de quem for testemunha, de repente está vivo a pessoa que foi diretor do hospital, ou quem te atendeu, ou enfermeiro, enfim. Isso como uma justificação administrativa, nesse caso acho que até judicial, porque administrativa é bem difícil, seria, não é fácil, mas também não é impossível conseguir uma prova aqui, uma comprovação disso, sem tantos documentos, já que a realidade é totalmente diferente, né? E o quarta hipótese é dos filhos. E é assim que está a redação esclarecida no parágrafo primeiro. Vejam, na hipótese de filhos e filhas separados dos genitores em razão do isolamento ou da internação destes, prova de enquadramento de no mínimo um dos genitores nessas três hipóteses, que é a colônia, isolamento domiciliar e seringais, e de que o isolamento ou internação resultou até esse dia na separação do filho e filha. Então a redação é bem clara. Se até essa data aqui, 31 de dezembro de 86, ele estava separado dos pais, se voltou ou não, pouco importa. Para fim do parágrafo primeiro, ou melhor, para fim do disposto desse inciso quarto, será considerada separação compulsória dos genitores a adoção formal ou informal, ou seja, se ele teve que ser adotado formal ou informalmente por outra pessoa, digamos que o cidadão se afastou dos filhos se afastaram e a tia ficou criando, um vizinho ficou criando aqui, adoção informal. A criação por terceiros está aqui e por apenas um dos genitores e a residência ou residência em educandário, creche, proventório, colônia e outra instituição congênere. Eu nem conheço isso, sei nem o que é proventório. Preventório, né? Mas, enfim, se ela ficou em alguma instituição mantida ali porque os pais tiveram que se isolar dos filhos, até por parentes também, né? Criação por terceiros. Isso é a prova. Mas o resumo interessante é esse aqui que eu coloquei. Pelo que se parece, o benefício é pago tanto ao filho quanto ao internado separadamente, desde que o filho comprove a separação. Ou seja, o benefício é pago para os dois, né? Para o pai e para os filhos aqui, né? Acumulados, se provado. Artigo 14. Após a publicação do ato da ministra, devia ser do Ministério, com deferimento do requerimento de que trata esse decreto, o processo administrativo será enviado ao INSS para, para processamento, manutenção e pagamento. Vejam, a pensão especial será paga diretamente ao beneficiário ou ao procurador, especialmente para esse fim. Se vocês perceberem, aqui são dois aspectos, tá? Primeiro, esse aqui é o INSS, o pedido não é feito no INSS, feito no Ministério. Vai para o INSS para manutenção. Então, depois que está no INSS, você quer, por exemplo, mudar a conta bancária, mudar o endereço, apresentar a procuração, as manutenções do benefício. Aí você vai lá para esta portaria aqui, depois de deferido, portaria 992 de 2022. Ela que trata de manutenção de benefícios, tá bom? E no final, você vai ler aqui o artigo 156 do RPS. Quando eu falo RPS, é Regulamento da Previdência Social. O que é regulamento? É um decreto 3048, tá? Ele trata das hipóteses de pagamento por procuração. Pagamento por procuração não é uma coisa simples. Você pode pagar só por três hipóteses. O cidadão tem impossibilidade de locomoção, tem que comprovar. O cidadão tem ausência, ele está viajando, ou ele tem doença contagiosa. Essas são as hipóteses contagiosas. Aqui se insere, como a lei está prevendo, então é uma quarta hipótese. O fato de ser menção hanseníase já permite aqui essa concessão por procuração,
tá bom? Mas também se enquadra na impossibilidade de locomoção se tiver sequela. Ficamos por aqui com esta pensão especial mantida pelo INSS, mas concedida pela União. Ainda temos outras mais aí. Um forte abraço e até a próxima.